Desde 2025, o setor de celulose não vem desempenhando bem, tanto olhando para resultado, lucro, resultado operacional até mesmo, e principalmente olhando para cotação, valorização, o desempenho das próprias ações. Dentre todas as três principais, que vamos conversar hoje com mais detalhe, Irani, Suzano, Klabin, temos o Irani que até se destacou um pouco mais em questão de resultado, sabemos, é uma empresa que tem uma dívida menor, ela foi menos punida em cotação pelo mercado por conta desse aumento de juros que acabou punindo mais, é lógico, empresas que são mais endividadas, que é o caso absoluto da Klabin, da Suzano, que são empresas com nível de dívida bem elevado. A Irani, por sua vez, é mais conservadora em sua gestão, também é uma empresa menor, é um small cap, diferente das outras duas, é uma empresa que até mesmo em operação não é tão grande e diversificada. Veja, enquanto a Klabin e a Suzano atuam tanto na comercialização da commodity, da própria celulose, como também nos derivados, inclusive ganhando bastante relevância operacional, os derivados, a Irani não. É uma empresa que apenas comercializa os derivados da celulose e não a própria commodity. Então, temos aqui algumas diferenças na dinâmica operacional dessas três empresas, mas algo em comum, em devidas proporções a cada uma delas todas vieram de queda de resultado, enquanto muitas empresas experimentaram topo histórico de resultado em 2025 e também foram muito punidas em cotação, em lucro que ela proporciona para o próprio acionista, certo? São empresas que durante algum tempo, na realidade, já vem tendo uma cotação tanto quanto segurada, presa, não vem desempenhando também em 2025, ainda assim foi um ano bem complicado. Hoje eu quero, levando em consideração todo esse cenário e pontos muito importantes que você tem que entender do porquê isso, olhar para a cotação atual, o nível de entrega atual, projeções, precificação geral, para entendermos se é uma oportunidade essa queda de cotação, mesmo que acompanhada de uma queda de resultado? Será que em 2026, durante esse restante de ano, o cenário pode melhorar? Ou 2027, quem saiba? Dá para encarar esse momento como oportunidade ou será que o custo de oportunidade é muito caro? Sempre que eu analiso uma empresa, eu olho e levo em consideração custo de oportunidade. Por quê? Quando você investe em uma empresa que não desempenha muito bem, mesmo que ela valorize daqui a 3, 4 anos, você poderia ter alocado esse capital em outra empresa que em menos tempo já desempenharia melhor. E esse que é o seu dever para aumentar, vamos colocar assim, seu resultado no curto, médio prazo. Custo de oportunidade, aonde alocar o capital com mais eficiência temporal. Então veja, quando olhamos aqui, em um primeiro momento, a Suzano, SUSB3, que é a maior, inclusive, muitos acham que a Klabin é a maior do setor. Não, a Suzano é muito maior do que a Klabin. Olhando para o resultado, 2025, um lucro na casa de 13 bilhões e 400 milhões, essa que veio de um crescimento frente a 2024, mas 2024 a Suzano teve alguns efeitos contábeis e não recorrentes, vamos colocar dessa forma, que eu já vou te mostrar um pouco melhor o resultado. Então a base de comparação é uma base fraca em 2024, mas quando olhamos para 2023, 2024, ou 22, perdão, fica claro e evidente que principalmente frente a 2023, fica claro que houve uma queda muito relevante de lucro. 13 bilhões e 400 milhões em 2025 frente a 23 bilhões e 400 milhões em 2022. Quando olhamos para a Klabin, a mesma coisa. Desde 2022, todos os anos até então, a empresa vem tendo queda de resultado. 2022, um lucro líquido de 4 bilhões e 700 milhões, que caiu em 2023, caiu em 2024, em 2025 é o menor resultado desde 2022. 1 bilhão 680 milhões de reais de lucro, o que basicamente é um quarto do que a empresa lucrou em 2022, uma queda bem significativa. A Klabin, que por sua vez, também quando olhado para cotação, a valorização nesse período, também deixou bastante a desejar. Eu vou colocar aqui para você dar uma olhada, a Klabin, o gráfico de cotação da Klabin, o Ibovespa e também o IPCA, metrificando a inflação acumulada do período e o CDI. A Klabin desempenhou pior do que qualquer um desses indicadores que eu coloquei aqui para darmos uma olhada, tá? O pior desempenho, perdendo até mesmo para a inflação. A Klabin, nos últimos 5 anos, na média dos últimos 5 anos, desvalorizou 3%, então você teve uma perda de capital, mas além dessa perda de capital, você teve também a perda de poder de compra, uma perda de 31%, já que foi a inflação média desse período. É lógico, tudo isso tem os seus porquês.
A Klabin é uma empresa ainda muito endividada, a dívida líquida sobre EBITDA bem elevada, em um momento que os juros ainda se encontram muito elevados, o que acaba pesando no resultado da empresa é sempre um resultado financeiro muito elevado, a despesa financeira, o que prejudica a linha final, lucro líquido, mas além disso tem outros pontos também que temos que levar em consideração. E se a Klabin desempenhou mal na média dos últimos 5 anos, a Suzano foi pior ainda. Uma cotação que desvalorizou 27% nesse período, enquanto a inflação, como já te falei, foi de 31%. Então você teve um decréscimo de patrimônio nesses 5 anos investindo na Suzano. Se você colocasse o dinheiro naquele momento inicial e nunca mais movesse, investisse mais nada, né? Colocando R$1.000, você hoje teria 724, porém com um poder de compra 31% menor do que o que você teria lá em 2021, há 5 anos atrás. A Irani, por sua vez, foi a única dessa lista que superou todos esses índices, né? 92% de valorização, então aqui sim, o seu dinheiro se multiplicou nesse período, enquanto o Ibovespa foi menor, o CDI 72%, o próprio IPCA 31%, então a Irani, ela trouxe mais alegria sim para o investidor nos últimos 5 anos, tanto olhando para a valorização, mas eu diria que isso é o mínimo, é o menos importante da entrega dela. Até porque quem preferiu fazer o buy and hold não desfrutou disso. Desfrutou de quê nesse período? Do dividendo. E a Irani foi também a melhor empresa para dividendo do setor. Nenhuma, né? Suzano não tem uma política boa de pagamentos, a Klabin pagou muito pouco nos últimos anos, tem um pagamento um tanto quanto mais elevado agora, mas o pagamento médio é um tanto quanto baixo. Já a Irani não. Pagou 8,4%, 8%, né? Sempre nessa média de 8%, um pouco mais, um pouco menos. Mas teve ótimos pagamentos nos últimos 5 anos. É a empresa que mais remunerou o acionista, é a empresa que mais valorizou também, como acabamos de olhar, e é a empresa mais barata. Olha que interessante. Então por isso que eu sempre falo, veja, eu sempre gosto de diferenciar a empresa da ação, certo? Como empresa, a Klabin e a Suzano são empresas melhores, são empresas maiores, mais perenes, mais verticalizadas em operação, muito mais longevas, que já tiveram muitos mais anos de operação. A própria Klabin é uma empresa mais do que centenária, mas eu gosto de diferenciar a qualidade da empresa com a ação. A capacidade de retorno que essa empresa tende a gerar no curto, médio e longo prazo. Como ação, ficou claro que a Irani, nos últimos anos pelo menos, lógico, o passado não significa que vai acontecer a mesma coisa no futuro, mas é uma boa evidência. A Irani, nos últimos 5 anos, como ação, como desempenho, como entrega para o acionista, entregou muito e muito mais do que a Klabin e a Suzano. E como se o cenário já não tivesse ruim o bastante, em 2025 tivemos um agravante ainda maior, principalmente agora em 2026, esse início do ano, que foi uma queda muito abrupta do dólar. Sabemos, a Irani e a Suzano principalmente têm uma exportação muito forte, muito relevante da sua operação total. A Irani não, a Irani é quase 100% mercado interno mesmo, não é tão impactada assim pela queda do dólar, embora seja um pouco também. Mas quando olhamos para essa queda acentuada, que chegou em um patamar máximo, lá em 2025, início do ano, finalzinho de 24, início de 25, né, de dezembro para janeiro, na casa de R$ 6,20, $1, de lá para cá foi só queda, uma queda acumulada de mais de 20% nesse período. Ou seja, a exportação agora é menos atrativa, a empresa consegue capitalizar menos essa exportação. Por outro lado, houve um benefício também, já que parte da despesa com investimentos, tanto da Suzano como da Klabin, é do exterior. As empresas têm uma dívida um tanto quanto relevante em dólar também. Então, ao mesmo tempo que ela paga um pouco menos de despesa financeira em dólar, ela recebe muito menos também na exportação. Acaba que a receita com exportação pesa mais. Até agora eu te mostrei um pouco sobre 2025, comparação com 2024, cotação, mas olhando mais para o curto prazo, 2026, já houve a divulgação de resultado da Irani, e essa divulgação que eu vou trazer aqui no canal, tá certo? Um vídeo específico sobre isso, é uma empresa que está no nosso radar de small caps, e também a Suzano. A Suzano também divulgou resultado, o que é que teve em comum? As duas tiveram quedas, e quedas que não foram qualquer queda, foram quedas muito fortes. 70% de queda na comparação anual da Irani, e a Suzano teve uma queda de 32% na comparação anual. As duas vieram de uma queda muito significativa. Tendo um destaque principal, olha só, dólar, né? O menor valor do real frente ao dólar, e também um pouco sobre uma queda desse volume vendido. Agora, o interessante aqui, mesmo com toda essa movimentação, queda de resultado, um 2025 fraco, uma cotação que veio lateralizando muito, isso é evidente,
Temos aqui uma compra pelos insiders da Klabin, né, os controladores, gestão, conselho fiscal, bem representativa, tanto em 2025 como também agora no início do ano de 2026. Compras na casa de 157 mil reais, né, até mesmo na casa de quase 2 milhões de reais. Início do ano de 2025, ainda nessa faixa, abaixo dos R$ 4 de cotação, compras também acima de R$ 1 milhão, quase 2 milhões de reais. No começo do ano, a um preço até superior à cotação atual, uma compra de 7 milhões de reais. Já quando olhamos para Irani, por outro lado, é uma empresa que os controladores vêm se disposicionando e vendendo até com mais relevância do que as compras da Klabin, né? Vendas de 3 milhões, 1 milhão e 600 mil reais, 3 milhões, 12 milhões a uma casa de R$ 8,63. Então houveram vendas bem significativas durante o ano de 25, início de 2026, principalmente. Provavelmente, acredito eu, por esse mercado menos aquecido, uma perspectiva de resultado que tende a não ser tão beneficiada quanto era projetado em um momento inicial. Veja que durante 2025 as vendas não foram tão elevadas assim. Mas agora, com a inflação subindo tanto novamente, os juros caindo muito menos do que deveria e poderia cair, que era projetado no início do ano, o mercado fica menos otimista. Quando olhamos as três empresas em perspectiva, temos aqui o óbvio. A Klabin sempre foi e ainda é a empresa mais cara, o que muitos chamam de eterna promessa. É a empresa que você sempre, mesmo quando paga barato, né, porque veio de uma queda, ainda assim você está meio que pagando caro. É uma empresa que é cara frente ao seu valor patrimonial, ela é cara atualmente, principalmente, vendo de queda de resultado, frente ao lucro gerado e frente a ver sobre EBITDA até que não tanto. É uma empresa que gera muito resultado operacional de fato. O que pega mais o resultado da Klabin é o pós-operacional, é o decréscimo de resultado financeiro, a despesa paga frente à dívida, que realmente é muito elevada. Mas olhando até o EBITDA, realmente uma entrega bem satisfatória. Quando olhamos para ROI, um ROI que não é tão elevado. 21% de ROI. É um bom ROI? É ótimo, ótimo ROI. Mas perde, por exemplo, para a Suzano. A Suzano que entrega um ROI de 30%, que é um ROI muito superior e é uma empresa muito mais barata frente ao valor do seu patrimônio. Isso é que é muito importante. Veja, o que temos em comum entre esses dois indicadores? Preço sobre o valor do patrimônio e o ROI, que é o retorno sobre o valor do patrimônio. O valor do patrimônio é um indicador em comum nesses dois indicadores. Ou seja, o P sobre VP metrifica o preço que você paga no valor patrimonial do ativo. Aqui temos uma Klabin que você paga o triplo e temos uma Suzano que você paga 0,6 vezes a mais, no caso, né? 60% a mais. Já o ROI metrifica o quanto de lucro a empresa gera frente ao valor do seu patrimônio. Temos uma Klabin que gera 21% de lucro frente ao valor do seu patrimônio, o que é bom, mas não tanto, e a Suzano que gera 30% de lucro. É uma empresa que lucra muito mais frente ao valor do seu patrimônio e você paga muito mais barato nela, frente ao valor do patrimônio dela. Quando olhamos para a PL, é a mesma coisa. É uma empresa que também você paga muito mais barato no lucro gerado por ela do que a Klabin. Então eu costumo falar, cuidado. É uma empresa ruim? Não, de forma alguma. É uma ótima empresa. Mas que, ao meu ver, tem muito mais mídia do que conteúdo. Muito mais mídia do que entrega, do que geração de valor. Sabemos, BASF comprou muito durante uma época, a empresa mal era falada como é hoje e foi à tona, né, veio ao holofote, até hoje ainda tem uma visibilidade muito interessante, mas quando botamos na ponta do lápis, no papel, não é tudo isso. A Suzano é maior, é mais perene, mais verticalizada, exporta muito mais, quase 50% do resultado vem no mercado externo, alguns momentos até mais do que isso, e é a empresa mais barata. E temos aqui a Irani. A Irani é um small cap, é uma empresa que não é a maior, não é a mais eficiente, não é a que gera o maior retorno, mas de longe é a mais barata. Olhando para a PL, não tanto, até porque a Suzano tem um pouco de não recorrente no seu resultado atual, mas a Irani, olhando para P sobre VP, EV sobre EBITDA principalmente, é uma empresa que não tem uma dívida líquida tão agressiva como a Suzano, a Klabin, e o principal, eu diria, principal característica é inegável, os dividendos. A Irani pagou e pagou muito mais. Para uma carteira previdenciária, no papel, o ideal seria ter a Klabin e a Suzano, que são maiores. A Klabin, que tem uma política melhor de dividendos. Mas, na prática, o que saiu melhor foi ter a Irani, que além de te pagar muito mais, valorizou muito mais. Então, cuidado, não fuja de small caps. Saiba analisar e escolher as melhores empresas, independente do tamanho. Leve em consideração operação, preço, capacidade de entrega. Quem durante esses últimos 5 anos esperou uma entrega acima da média da Klabin, preferiu ela,
Possa ser que daqui a 2, 3 anos tenha feito um bom negócio, mas até então é inegável. A Irani superou por muito a entrega das duas para o acionista. Muitos me perguntam por que eu não invisto em celulose, por exemplo. Eu gosto muito da Irani, mas nunca tive na carteira e na carteira do canal não tenho, nunca nem cogitei ter. Nessa carteira que você acompanha semanalmente aqui, certo? Por quê? São empresas caras, é um setor caro que eu não gosto de comprar pela dinâmica, pela volatilidade, e eu já não gosto mesmo de comprar empresas caras. Isso fica claro quando olhamos aqui a carteira do canal, né? A maioria tem desconto frente ao valor do seu patrimônio, ou são small caps muito promissoras, que têm uma capacidade de geração de valor de médio prazo bacana, enfim. Quando olhamos aqui para valuation, veja bem, a Suzano, atualmente, quando olhamos para o ROI entregue, por efeitos não recorrentes que tem no seu resultado, é importante pontuar isso, tem margem frente ao valor presente e descontado, uma margem de 52%, que está um tanto quanto extraordinário. E sim, hoje eu acredito ser a empresa mais barata do setor, tá? Hoje vale mais a pena a Suzano do que a Klabin e a Irani, olhando friamente para preço, tá? Olhando a Suzano, ela tem margem frente ao valor presente e descontado, porque hoje ela gera um ROI superior ao que você paga no valor do seu patrimônio. Já quando olhamos a Klabin, muito distante. Uma margem de segurança negativa de 52%. Um valor presente e descontado de R$ 1,70. Hoje, mesmo em queda, a Klabin é cotada a R$ 3,50 e poucos. Por quê? O nível de ágio que você paga ao valor do seu patrimônio é desproporcional à entrega da empresa. Por isso que eu falo. É uma empresa de promessa, é uma empresa de mídia que eu não vejo tendo a entrega prática, que ela sempre promete. Pode ser que um dia entregue e eu fico feliz, eu quero que isso aconteça. Mas até então, não é o que acontece. Quando olhamos para a Irani, a mesma coisa. É uma empresa que, mesmo sendo a mais barata, também não tem margem de segurança frente ao valor presente e descontado. Até porque valorizou bastante em 2025, diferente das outras duas, essa teve uma valorização mais expressiva e mesmo caindo agora, ainda não caiu tanto assim. Um valor presente e descontado de R$ 6,92 e, de fato, eu acho sim que a Irani só começa a valer a pena olhando para preço, um nível de desconto a partir dos R$ 7,00 para baixo. Quando olhamos para preço teto, aqui só vale a pena olhar para a Irani, né? No máximo a Klabin. Por quê? As outras duas, Suzano, Klabin, não são empresas com a política excepcional de dividendos. A Irani atualmente tem uma política ainda melhor, olhando para o dividend yield esperado, uma capacidade de pagar quase 7%, então você até tem margem de segurança frente ao preço teto. Só que esperando 6% em dividendos, que é a pedida mínima. Como é um small cap, até vale a pena olhando também e pensando em um potencial conjunto de crescimento. Já quando olhamos para a Klabin, um dividend yield esperado, a cotação atual, mesmo vindo de queda, de 5%. Então é lógico, não tem margem de segurança frente ao preço teto. Quando olhamos para o ranking das ações mais baratas da Bolsa, a Klabin é uma empresa cara. Então, principalmente quando olhamos para o preço justo do Benjamin Graham, olha isso aqui, ó. Esse ranking aqui, os 3 rankings, eles estão sempre atualizados em tempo real. Todas as empresas de Bovespa. Hoje, a Klabin é uma das piores. Por quê? Porque é uma empresa cara. Então, de acordo com o preço justo do Benjamin Graham, de fato, é uma empresa que não valeria a pena olhando para um potencial de destrave de cotação para empresas desvalorizadas. Olhando para o preço teto do Bazin, metrificando a média dos últimos 5 anos de pagamentos, até se encontra razoavelmente bem, mas podemos ver que ali, né, quase já tendo uma margem negativa, é uma das últimas aqui da nossa posição, e a Irani, por sua vez, se encontra melhor, tanto no preço justo do Benjamin Graham, é uma empresa com maior potencial de valorização, e principalmente olhando para o preço teto do Bazin, porque teve uma média de pagamento nos últimos 5 anos melhor. Quando olhamos para a Suzano, é uma empresa que também não é barata, mas não se encontra tão cara quanto a Klabin, principalmente olhando para a sua média de precificação. Hoje, tem que ter cuidado ao olhar para a Suzano, porque é uma empresa que tem um pouco de não recorrência em resultado, então acaba distorcendo um pouco a análise. Por exemplo, hoje é a 27ª empresa melhor colocada no preço justo do Benjamin Graham. Um preço justo, uma cotação de R$ 81. E assim, de fato, dentre as 3, a Suzano é a que está mais descontada frente à sua média de negociação. É uma empresa que não costuma estar negociada a múltiplos tão atrativos e descontados como os atuais. Lembrando, meu amigo, quer ter acesso vitalício para sempre a toda essa ferramenta? Ranking das ações, todas as empresas do Bovespa, tudo sempre atualizado em tempo real, valuation, preço teto de ações, fundos imobiliários, gestão de risco, próprio mata-mata, para fazer a comparação setorial simples dos seus ativos. E também o controle de toda a sua carteira. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, ETF, criptoativos, tudo isso
em uma ferramenta que é automática, vitalícia. Eu estou deixando aqui em cima para você o QR Code para você se tornar membro do canal. Ao se tornar membro, você vai ter acesso à planilha, a todos os vídeos exclusivos do canal, os que já tem também, os que irei fazer semanalmente, e vai ter acesso também ao grupo exclusivo do WhatsApp. Tudo isso enquanto se tornar membro do canal, lembrando, a planilha é vitalícia, tá? Entrou uma vez na área de membros, mesmo que no próximo mês não faça mais sentido para você, você cancele a assinatura, ainda assim a planilha é sua para sempre, vitalícia. Então, se tiver interesse, aqui do lado de se inscrever você tem a opção, mas também aqui é só escanear o QR Code que você também pode se tornar membro do canal. Então, como é que eu vejo hoje esse setor e as empresas? É um ótimo setor. Vale a pena ter em carteira, é um setor centenário que cresceu ao longo dos últimos anos. Hoje tem uma pressão de preços, é inegável. O preço da commodity, da celulose, os derivados, vem de queda com o passar dos anos. A demanda cresce, mas a oferta vem crescendo de forma desproporcional. Isso acaba impactando o preço da commodity, certo? Inconsecutivo resultado. Uma exposição em excesso não, porque nunca é em excesso, mas uma exposição clara a outras moedas, o que em momentos como esse acaba danificando também o resultado das empresas. Então assim, é um setor ruim? Não, não é um setor ruim, mas não vejo também uma grande oportunidade. E não é um setor em oportunidade tão clara quanto outros. Setor imobiliário, que ainda se encontra interessante, o próprio setor agro, que vem de uma pressão, mas, é o principal gerador de PIB do Brasil, que ainda tem muito potencial de crescimento. Olhando para as empresas em específico, são boas empresas. A Suzano hoje, olhando para nível de desconto, acredito ser a mais descontada. Tem a Irani, que trouxe um retorno melhor, é um small cap, ainda tem muito horizonte de crescimento, muita operação a destravar, enquanto a Irani e a Suzano fazem todas as operações, a comercialização, o plantio, olhando para os derivados, exportação. A Irani não. A Irani é focada apenas na venda dos derivados e no mercado interno, pouquíssimo de exportação. É uma empresa que pode crescer mais porque ainda é muito menor do que as outras duas. Mas não, hoje eu não venho comprando e não entra no meu radar. São empresas e é um setor que não trouxe tanta felicidade para o acionista nos últimos anos. Não só nos últimos 5, nos últimos 10 ou até um pouco mais. Lembrando, para você que não quer mais se posicionar no setor, na empresa errada, no momento errado, para você que olha para sua carteira hoje e não tem clareza se está seguindo na melhor direção, se tem os melhores ativos comprados ao preço certo, eu estou deixando aqui para você o projeto do Mapa das Ações, onde eu te ensino tudo que eu demorei a conquistar anos de conhecimento, de experiência, de prática, te entregando aqui em um material vitalício. Toda a metodologia de estruturação de carteira, análise de precificação, o método da tríade para analisar e escolher as melhores empresas para crescimento, oportunidade, perenidade, entendimento de ciclos econômicos, administração no longo prazo, tudo que você tem que saber para potencializar o retorno com segurança da sua carteira de ações. Além disso, a planilha de investimentos que eu utilizei aqui durante o vídeo, você leva de graça. Eu te dou como um brinde ao entrar no projeto do Mapa das Ações e também o grupo exclusivo do WhatsApp. No grupo, você vai ter acesso a mim, outros investidores, atualizações diárias de mercado, você vai ter acesso a boas empresas que estão em um bom momento ou que estão em uma boa oportunidade. Toda essa troca, o que eu venho comprando no dia a dia, né? Quando eu faço compras, eu falo por lá para vocês terem uma visão até com mais privilégio em um momento mais inicial. E também tudo isso vitalício, né? Você vai ter acesso para sempre. Inclusive, o treinamento do Mapa das Ações foi atualizado, todas as aulas têm um mês e um pouquinho, quase 2 meses. E todas as futuras atualizações você também vai ter acesso, tudo isso por 12 vezes de R$20. R$20 por mês, que não é um milkshake que você vai estar abrindo mão, inclusive vai até ficar um pouco mais saudável, né, para ter acesso a todo esse nível de conhecimento que vai mudar o seu resultado com as ações. Depois dos 12 meses, você nunca mais paga nada e ainda vai ter acesso a tudo isso para sempre. Se tiver interesse, aqui em cima estou deixando também o QR Code do Mapa das Ações para você ter um acesso vitalício a tudo isso no primeiro link da descrição também. No mais, como sempre, foi um prazer te ter por aqui e nunca se esqueça, é só o começo.